Pai do Senhor, povo de Deus, de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal. Sou o pastor Ronald de Janilson, pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Chama Viva. E hoje vamos tratar de um assunto que tem sido muito comentado nas redes sociais, a questão da parede preta nas igrejas. E aí, pode ou não pode parede preta? É pecado, não é parede preta? É antibíblica ou não as paredes pretas nas igrejas, Muitos pregadores têm dado as suas opiniões a respeito disso, e recentemente o que trouxe mais ainda à tona esse assunto foi a pregação do pastor Gesiel Nunes Gomes, no Gideões 2024, onde ele até citou um texto das luzes no cenáculo, e falando contra as famosas paredes pretas. Então vamos lá, vou dar a minha opinião a respeito disso. Você que se interessa por esse tipo de assunto, aqui a gente trata de assuntos polêmicos, sempre relacionado a igrejas evangélicas, a assuntos teológicos, a gente tira dúvidas, enfim, diversos assuntos a nível teológico para você. Então vamos lá. Para falar sobre esse assunto, eu quero ler um texto de Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, aqui no capítulo de número 21 e o versículo 13, que diz assim: E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Covil de ladrões. Então a primeira coisa que eu quero falar aqui é a seguinte: eu tenho visto muitos pregadores dizerem, pregador aí falando contra paredes pretas e tal, a gente tem mais assuntos para tratar do que uma parede preta numa igreja e coisa e tal. A minha visão é a seguinte: primeiro, a forma desses pregadores falarem, alguns até famosos, está faltando muita humildade. Porque o pastor que falou sobre esse assunto nos Gideões, agora em 2024, foi o pastor Gesiel Nunes Gomes, que é considerado o príncipe dos pregadores dos dias atuais. É um homem de Deus que tem uma história muito bonita de vida, que tem um testemunho de vida ilibado. Então eu acho que esses pastores, essa nova geração, devia respeitar mais a geração anterior à nossa. São homens de Deus que têm uma história. Então, ainda que não concorde com alguma coisa que ele falou, mas tenha mais humildade para falar a respeito do pastor Gesiel Nunes Gomes, em vez de dizer um pastor aí, um pregador aí, como se fosse uma pessoa qualquer. Não, é um homem que tem história e que hoje mora nos Estados Unidos da América, Então, isso também não quer dizer que ele acerte tudo, Ele é um ser humano, mas a história de vida dele tem que ser respeitada, o testemunho de vida dele tem que ser respeitado. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de homens de Deus que têm uma história, que tem que ter muito respeito por esses homens e agradecer, pelo que eles já contribuíram com o reino, pregando o evangelho, ganhando almas. É um homem de Deus que nessa pregação foi muito usado por Deus em cura, Deus usa muito ele em profecia e revelação. É um homem de Deus, mas as pessoas pegaram só uma pequena fala da parede preta e para muita gente ele já não presta, porque falou contra as famosas paredes pretas. Então a gente vê que as pessoas também estão valorizando mais parede do que pessoas, mais parede do que homens de Deus, profetas de Deus, Então, primeira coisa que eu quero deixar claro aqui. A segunda coisa é o seguinte: quando ele falou das paredes pretas, é claro que ele não estava falando só das paredes pretas. O problema em si não é só as paredes pretas, meus irmãos. Será que as pessoas estão ingênuas ou estão se fazendo de bobas, que não estão entendendo qual é o real assunto, em questão, que trouxe essa polêmica toda? Essas famosas paredes pretas foi uma moda que veio dos Estados Unidos. Nós brasileiros temos o mau costume de imitar as coisas dos Estados Unidos.
Até a fala, né? A forma de falar a respeito de algumas coisas tem que falar em inglês. Nós não somos americanos, nós somos brasileiros. A nossa língua é o português, daqui do Brasil. Então é muita imitação, e quando é algo bom, até que vamos lá. Mas imitar coisas ruins, né? Como alguns movimentos que se dizem pentecostais, que passam até dos limites, que vieram dos Estados Unidos e trouxeram para cá, tem que ter muito cuidado. Então essa questão da parede preta foi trazida também dos Estados Unidos para cá. As igrejas aqui começaram a imitar essa questão de parede preta. Mas o problema, volto a dizer, não é só a questão da parede preta, meu irmão. Se fosse só parede preta, isso era o de menos, né? Apesar que eu, na minha visão, não gosto, né, que se utilize uma parede preta. Eu gosto do azul, eu gosto do branco. As nossas igrejas eu sempre pinto nesse padrão, azul e branco. Outras igrejas têm outro padrão, de outras cores. Agora, o porquê de pintar a parede de preto? Então, vamos lá. Qual é o real problema aí que trouxeram lá dos americanos para as igrejas evangélicas modernas brasileiras? É que não veio só as paredes pretas. Vieram as luzes, vieram fumaça soltando no... A gente não pode nem chamar de altar, é palco. Fumaça, gelo, né? Até gelo tem no meio desse negócio aí. Então a grande questão não é só a parede preta em si, meu irmão, é imitar, é fazer a imitação de uma boate, que é isso que está acontecendo nas igrejas. Estão imitando uma boate, e aí não passa mais a aparecer uma casa de oração, um templo, é uma boate gospel. Por que isso? Para atrair os jovens. São técnicas, né? Eles estudam cores, técnicas, para atrair os jovens, a mocidade, para vir para a igreja, para reunião e tal, e às vezes nem de igreja chama, né? Para dar uma nomenclatura melhor, para ficar um negócio mais irado, né? Às vezes se usa até um linguajar, né? Aí mais jovem, para atrair essa mocidade. Mas quando eu leio a Bíblia, eu entendo que nós não precisamos imitar boates ou qualquer coisa do mundo para atrair pessoas para a igreja. E quando se faz isso, as pessoas não se convertem de verdade ao Evangelho de Jesus. Porque a igreja primitiva, apesar de não ter sido perfeita, mas ela foi a que mais chegou perto daquilo que Jesus ordenou e o que deve ser uma igreja. A igreja primitiva era uma igreja que amava, ninguém passava necessidade na igreja porque se dividia, né? Alguém vendia um terreno, dividia os seus bens com os irmãos, ninguém passava fome, ninguém passava aperto, existia amor na igreja primitiva. E o que atraía as pessoas para a igreja primitiva, fazia as pessoas, a Bíblia diz que todos os dias pessoas aumentavam, pessoas se congregavam, faziam parte da igreja, se entregavam para Cristo. O que é que atraía essas pessoas? Era a pregação da palavra, era o poder de Deus, era a manifestação do Espírito Santo. Pedro pregou lá em Atos capítulo 2, após o derramamento do Espírito. E quantas pessoas entregaram as vidas para Jesus ali? Se não me foge a memória, quase 3.000 pessoas. Lá na frente, mais milhares de pessoas vão aceitando Jesus. E todos os dias almas eram alcançadas pelo poder da palavra. Os cultos eram fervorosos. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, 2 crentes morreram dentro de um culto porque mentiram para Pedro. E na verdade, quando fizeram isso, Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás no teu coração? Tu não mentisse a homens, mas ao Espírito Santo. Morreu Ananias na hora, os jovens levaram, enterraram. O culto continuou rolando. Depois veio a Safira, chegou no culto atrasado, não sabia que o marido tinha morrido. Veio com a mesma mentira, e a mentira era o quê? A venda de um terreno que ele disse que vendeu por um preço menor,
para não certamente dizimar, contribuir na igreja, fazer o que todos faziam, para que ninguém passasse necessidade, dividia. Então ele não queria isso, eles não queriam. Ela chegou, mentiu também. Pedro disse: está aí, os rapazes que acabaram de levar o teu esposo morto, porque mentiu ao Espírito Santo, agora a sua vez ela, caiu, morreu também, levaram ela também. Então isso é a igreja, irmãos. É isso que tem que atrair as pessoas, fazer com que as pessoas tenham temor de Deus. É o poder do Espírito Santo na igreja, é o atuar do Espírito na igreja, é a palavra de Deus, porque é ela que transforma, é ela que molda o homem. Está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, né, que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, e apta para discernir as intenções do coração. É a palavra que traz avivamento, é a palavra que traz conversão, é a palavra que traz mudança de vida, transformação na vida do ser humano. Mas o que é que eles estão querendo fazer para atrair as pessoas? Parede preta, luzes, gelo, fumaça, shows, usando todo tipo de roupa dentro da igreja. Não parece nenhuma igreja, parece um boteco, parece um clube. É o que Jesus falou: a casa do meu pai é lugar de oração, e vocês estão transformando ela num covil de ladrão, de salteadores. É claro que no texto Jesus estava falando porque eles estavam vendendo, negociando no templo. Mas isso serve dentro desse contexto bíblico, porque não estão mais utilizando o lugar que deveria ser um templo de oração para isso, mas para fazer shows. Ainda hoje eu vi um vídeo de um comediante gospel muito interessante, que ele falava das igrejas aonde não devemos ir. E uma era esse tipo de igreja, que parece uma boate. E ele falou também igreja que cobra ingresso para entrar. Como é que eu vou para um culto que cobra ingresso para entrar? As pessoas pedem para ser enganadas, porque está faltando conhecimento. Está escrito: meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus disse: erra o homem por não examinar as escrituras, porque são de mim que elas testificam. O ser humano virou Maria vai com as outras, em um tempo que nós temos a Bíblia em mãos. Nós temos facilidade de fazer curso teológico, mas o povo tem preguiça das coisas de Deus. O povo só quer estar em internet, em redes sociais, mas quando se trata de ler a Bíblia, de estudar, de buscar conhecimento, as pessoas não querem. Então, se eles vão para um lugar desse e o líder religioso lá fala que é assim, eles concordam, porque falta leitura da Bíblia. Se eu pregar alguma coisa que não esteja baseada nisso aqui, o que eu falei não vale de nada para quem tem conhecimento das Escrituras. Então vamos deixar de hipocrisia. O problema não é a parede preta. Agora, sabe por que a maioria dos pregadores famosos estão defendendo e dizendo que não tem nada a ver parede preta? Porque essas igrejas pagam bem, os cachês deles são altos. Então como é que eles vão falar contra parede preta, luzes, gelo, fumaça? Eles vão perder de ganhar muito dinheiro. Então a visão é comercial, porque fizeram do evangelho comércio, não tem como negar isso. Só vou cantar, camarada, às vezes, eu moro na cidade de Gravatá, em Pernambuco, uma pessoa para vir de Recife para cá, quer R$1.000, quer R$2.000, 3.000, se for um cantor mais conhecido, R$8.000. Qual é a despesa que vai ter de Recife para Gravatá para cobrar R$2.000, R$3.000, R$4.000? Meu irmão, virou comércio. Eu não estou dizendo que não pode estipular uma oferta, porque também se não estipular, tem pastor que não honra a pessoa. Mas eu estou falando de explorar, meu irmão, igrejas que são pequenas, que não têm condições, e os camaradas não querem nessas igrejas, a não ser que eles paguem aquilo que eles ordenam, porque eles não pedem. Eles não querem saber se a igreja tem condições ou se não tem. Agora, é claro, quando é um evento de prefeitura, eles pagam bem a cantores do mundo. Por que não pagar cantor evangélico, um cachê bom? A prefeitura está trazendo turistas para a cidade com isso, porque são cantores evangélicos famosos, nada contra. Agora, a questão é essa exploração comercial que existe dentro das igrejas. E erram os pastores por pagar caro.
para cantores, para pregadores. Então todos se calam para não falar mal de parede preta. E volto a dizer, a questão em si não é só a parede preta. É porque transformaram o que deveria ser casa de Deus, casa de oração, em boate gospel. Já tem aí nas redes sociais, procura aí no YouTube, boate gospel. O povo tudo dançando, agarrado, se requebrando, se ralando, dentro de um ambiente que eles dizem ser igreja, com luzes, com fumaça, com tanta coisa. Isso não é casa de Deus, meu irmão, isso não é casa de oração, meu irmão. Então eu não estou aqui querendo ser o perfeito, o melhor, dizendo que a igreja que eu presido é perfeita. Eu não estou querendo demonstrar que é uma perfeição, porque eu não sou perfeito. Eu sei das minhas limitações, eu sei das minhas falhas, da minha pequeninez diante de Deus e diante do seu reino, que é tão imensurável. Mas eu estou dando a minha opinião, dentro do pouco conhecimento teológico que eu tenho, dos anos que eu sirvo a Deus. Vai fazer 15 anos que fui consagrado a pastor, fui separado a cooperador, consagrado a diácono, consagrado a presbítero, evangelista, depois pastor. Aprendi muito com alguns pastores, aprendi muito com a palavra de Deus, com livros. Sou de raiz assembleana, sou assembleano até hoje, presido a Assembleia de Deus Ministério Chama Viva aqui no estado de Pernambuco. Mas não concordo em transformar o que deveria ser casa de oração em uma boate gospel. Não concordo. Então a questão em si não é a parede preta. É muito além do que isso. É o que estão transformando a casa de Deus. Então essa é a minha opinião. Qualquer pessoa tem o direito de discordar, mas quando vamos para a Bíblia, você vai ver lá capítulo 5 de Apocalipse, os capítulos posteriores, você vai ver como é que estão os santos, vestes brancas, você vai ver como é que os anjos, você vai ver as cores que a gente vê no céu, não tem nada preto, não tem nada escuro. E Jesus, quando veio à terra, ele veio implantar a cultura do céu aqui. Então, para que essa escuridão dentro da igreja, tudo escuro, tudo preto, ninguém vê ninguém? Às vezes não dá nem para ler o texto da Bíblia, porque apaga as luzes, que é para ficar só aquelas luzes lá de boates. Então eu vou até parar de falar, porque é um assunto que, meu irmão, fica difícil de entender a cabeça de algumas pessoas. Então eu sou totalmente contra essa modernidade nas igrejas, mas como muita gente se acha dono da igreja, façam o que quiser na igreja de vocês. Eu cuido da igreja que eu sou pastor, pela misericórdia de Deus, mas quem manda aqui é Jesus, porque eu não sou dono de ovelha, eu não sou dono de igreja, a igreja é de Jesus, né? Eu só administro, eu sou um mordomo, enquanto ele quiser. Quando ele não quiser também, eu não dirijo mais. Quem manda em tudo é ele. Então essa é a minha opinião. Se você quer pregar, ainda está começando, ou já prega, quer melhorar a sua pregação, eu vou deixar aqui embaixo o link do curso Pregador de Qualidade, melhor curso de homilética do Brasil, que eu tenho conhecimento. Você não vai se arrepender se você adquirir esse curso. Preço promocional, apenas R$ 97,00, você pode dividir até em 10 vezes no cartão de crédito. Então, clica aqui embaixo, você adquirindo esse curso, você vai estar contribuindo com esse canal do YouTube, contribuindo com o nosso ministério. Aqui embaixo eu vou deixar os Pix aqui do nosso ministério, da Assembleia de Deus Ministério Chama Viva. Se você também quiser contribuir conosco, nós temos trabalhos sociais aqui na cidade. Estamos agora reiniciando um grande trabalho social para dar cestas básicas às pessoas carentes que precisam. Nós vamos também iniciar agora um grande trabalho no centro de recuperação aqui na cidade. Em breve a gente vai postar foto nas nossas redes sociais. Em algum momento aí apareceu o meu Instagram pessoal, o Instagram da igreja. Vai lá, segue, para você estar por dentro de tudo a respeito do nosso ministério, dos trabalhos que nós realizamos, ok? Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, em nome de Jesus.